A todos, que a graça do Senhor Jesus Cristo possa se fazer presente nessa manhã no meio do seu coração, amém? Amém. Meus queridos, meu nome é Isaac, eu congrego ali na igreja do São José do Juazeiro do Norte. Estou acompanhado hoje de minha esposa, minha filha e minha cunhada, e eu estou muito feliz por estar aqui com vocês mais uma vez. Eu acho que há 2 anos eu não tinha vindo aqui pregar, e eu estou muito feliz e grato por vocês sempre ter essa recepção calorosa que a igreja do Grato ela sempre traz. Maranata, Senhor logo vem. o Senhor logo vem, amém? Amém. E se o Senhor logo vem, o nosso Senhor, um dia ele já veio aqui. Se ele vai voltar um dia, ele já veio aqui. E se ele já veio aqui e ele vai voltar, ele teve êxito, sim ou não? Sim. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. A priori, vamos abrir a Bíblia num versículo, se não for o mais conhecido, é um dos mais conhecidos da Bíblia, no livro de João, capítulo 3, versículo 16. Capítulo 3, versículo 16 do Evangelho de João. Todos acharam? Todos abriram? Amém. Curvemos nossas frontes para nós pedirmos que o Espírito Santo nos ilumine. Senhor Deus, a Tua palavra está aberta nessa manhã. Suplicamos, Senhor, que eu possa ser um canal de bênçãos e que nessa manhã nós possamos sair daqui, Senhor, saciados da Tua palavra. E que nós possamos, Senhor, aprender cada vez mais e mais. E que o Espírito Santo nos ilumine na compreensão desse sermão em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu acho muito bonito o som congregacional. E ficaria legal se todos nós falássemos esse versículo juntos, pode ser? No 3. 1, 2, 3. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Amém. Hoje nós iremos falar sobre o plano da salvação. Nós faremos uma série de reflexões e usaremos bastante o Espírito de profecia. Eu imagino que a gente está bem familiar com o Espírito de profecia. E a gente vai responder algumas perguntas no decorrer do sermão, entre elas: por que foi necessário que Deus enviasse o seu próprio Filho para morrer na cruz? Será que Deus não poderia simplesmente perdoar o pecado e deixar para lá? Por que um preço tão alto? Por que Jesus veio ao mundo numa missão tão cara, numa missão tão dispendiosa? E aí você pode colocar um slide, meu querido. Iremos responder algumas perguntas, né? Temos uma premissa básica. Deus, Ele é a causa-prima do universo. Sim ou não? Sim. Ele é o Criador e mantenedor do mundo. Lá em Gênesis 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ou seja, Deus, Ele é a causa-prima do universo. E sem Deus, o universo jamais existiria. Meus queridos, Deus, Ele governa o mundo natural através de leis físicas invioláveis. E Deus, além de criador e mantenedor, Deus, Ele é o governante moral do mundo. E Deus, Ele é moralmente perfeito em amor e justiça. Vai passar. Vamos entender o seguinte: Deus, Ele governa suas criaturas inteligentes através de leis morais. Criaturas inteligentes quem? Nós. Então, quando Deus nos criou, Ele colocou algumas leis morais. Se nosso Deus, Ele é um Deus perfeito em moral, em justiça, então, obviamente, Ele teria que colocar leis morais para os seres inteligentes, ou seja, nós, obedecermos. Lá no livro Patriarcas e Profetas, na página 24, diz assim:
Deus determinou leis, não somente para o governo dos seres vivos, mas para todas as operações da natureza. Lembre-se, as leis não são da natureza, é as leis que Deus colocou na natureza. Entendeu? A questão da atmosfera, dentre outras. Tudo se encontra sob leis fixas, que não podem ser desrespeitadas. Todavia, ao mesmo tempo em que tudo na natureza é governado por leis naturais, o homem, unicamente, dentre todos os que habitam na terra, ele é responsável perante a lei moral. Então, meu querido, existia uma lei moral. E o nosso Deus, Ele colocou, né? Existe uma ordem moral na criação. Eventos Finais, página 241 diz: o Senhor é um governante moral, bem como um pai. Ele, além de ser o governante moral, ele é o quê? O legislador. Ele faz as leis e executa. A lei que não tem penalidade, ela é ineficaz. Nós temos o Código Penal Brasileiro, que no artigo 121 fala sobre o crime de homicídio. Se no crime de homicídio não tivesse lá matar uma pessoa, tem a pena de reclusão de 12 a 30 anos. Se não existisse penalidade no crime de homicídio, essa lei seria eficaz? Não. Ou seja, a lei de Deus, que Deus ele é moralmente perfeito, também teria o quê? Consequências e penalidades. E é muito interessante, né, que a Ellen White, inspirada por Deus, falou: a lei que não tem penalidade, ela é ineficaz. Logicamente, pode passar. E Deus, quando ele foi criar o ser humano, ele teve pelo menos duas opções, né? Ou Deus, pelo menos duas. Ou Deus ele criaria o homem um ser autônomo ou um ser autômato. São duas palavras bem parecidas, polissílabas, mas de significado bastante diferente. E qual foi o que Deus criou o homem como? Autônomo ou autômato? Autônomo, ou seja, nós temos o quê? Livre agência, nós temos livre escolha, e nós podemos sim fazer a vontade de Deus, como também podemos fazer a vontade que não é de Deus. Se Deus tivesse criado seres autômatos, era tipo uma coisa automática. Deus poderia muito bem colocar um dispositivo no ser humano para ele não quebrar as leis. Mas Deus ele não tem prazer nesse tipo de servidão. Deus ele não tem prazer nisso. Olha, Patriarcas e Profetas, página 21 diz: Deus pôs o homem sob a lei como condição indispensável de sua própria existência. Ele era súdito do governo divino, e não pode haver governo sem lei. Deus poderia ter criado o homem sem a faculdade de transgredir a sua lei. Ele poderia privar a mão de Adão de tocar no fruto proibido, mas nesse caso, porém, o homem teria sido não uma entidade moral livre, mas um simples autômato. E o grande conflito, página 343, diz: Deus deseja, olha essa parte é muito interessante, que todas as suas criaturas, serviço de amor, homenagem que brote de uma apreciação inteligente de seu caráter. Ele não tem prazer em uma submissão forçada, e a todos confere vontade livre, para que possam lhe prestar serviço voluntário. Olha, Deus ele tem prazer quando você o busca por livre e espontânea vontade, por amor, não por pressão. Entendeu? Tem a coação irresistível física. Se uma pessoa colocar uma arma na sua cabeça e mandar você fazer outra coisa, você é obrigado a fazer o morre. Deus não gosta disso. Deus ele gosta de quê? De uma apreciação inteligente. Deus ele não tem prazer em coisas forçadas. Deus ele é o Deus do amor. E ele gosta também de que a gente tenha vontade de buscar ele. Ele não vai nos obrigar a ir até ele. Pode passar. E temos aí, né? Deus ele fez Adão e Eva. E o que foi que o homem escolheu?
Qual foi o lado que Adão e Eva eles ficaram? Será que eles obedeceram a Deus? Ou será que eles foram para o lado da rebelião? Eles foram para o lado da rebelião. Agora, quais as consequências da rebelião humana? Você já parou para pensar? A gente sempre pensa, e se Adão e Eva não tivessem pecado, como seria o mundo? Né? Seria perfeito, né? Seria lindo, seria maravilhoso. E agora, nós temos uma questão crucial para a gente responder e entender. Deus, ele é indiferente ao mal? Ou Deus, ele reage ao mal? Deus, ele é um legislador moral? E Deus, ele é indiferente ao mal, sim ou não? Não. Deus, ele reage ao mal. Se Deus, ele fosse indiferente ao mal, se ele não reagisse contra o mal, ele não seria moralmente perfeito como ele é. Ou seja, Deus, ele teria sim que reagir àquela ação de rebelião que o ser que ele criou acabou de fazer. Porque senão, Deus não seria moralmente perfeito. A perfeição de Deus é incompatível com a imperfeição humana. O mundo acabou de ser criado. Aquela sintonia perfeita. Tudo perfeito. Depois que o homem pecou, veio uma nota dissonante em toda aquela harmonia que Deus tinha criado. Estava tudo perfeito, tudo lindo, mas de repente algo começou a desandar. Né? E olha, a perfeição de Deus não é compatível com a imperfeição humana. Qual é a reação da natureza divina de Deus diante da imperfeição moral? Qual seria a reação de Deus diante dessa imperfeição moral do ser humano? A gente viu que, o ser humano, ele optou pelo lado da rebelião. E uma lei moral divina, ela pode ser quebrada sem uma penalidade adequada? O ser humano foi feito súditos de Deus. Por ser súditos, Deus colocou leis. Os seres humanos desobedeceram, pecaram e quebraram a lei de um ser infinito, de um ser poderoso. E será que, depois de ser quebrada a lei que Deus colocou, ela teria como não ter nenhuma penalidade? Não. Se as leis daqui do Brasil, se as leis do mundo, por mais que ela não seja 100% efetiva, mas funciona e tem penalidade, imagina a de Deus. Certo? O que aconteceria ao governo moral de Deus se ele tão somente deixasse impune a transgressão? Você já parou para pensar? Se Deus deixasse impune a transgressão, o que aconteceria? O pecado, ele seria o quê? Eternalizado. Entendeu? O pecado seria uma coisa normal e nunca passaria se Deus não tivesse reagido ao pecado. Mas não, Deus, ele teria que punir o transgressor. Inside of the Child Times, 13 de 12 de 1893, Ellen White diz: para os anjos não parecia haver meio de escape para o transgressor. Eles cessaram seus cânticos de louvor em todas as partes das fontes celestiais. Houve pranto pela ruína provocada pelo pecado, em desarmonia com a natureza de Deus, obstinado antes dos reclames de sua lei. Nada, a não ser a destruição, estava diante da raça humana. Uma pergunta: nós temos vida inata em nós mesmos? Não. Deus, ele pegou o seu fôlego e a vida que tinha nele, ele compartilhou com a gente. Deus simplesmente poderia o quê? Pegar aquilo que já era dele e destruir. A sua justiça pedia isso. Mas o seu amor, o amor de Deus para cada um de nós, pedia uma segunda chance para nós. Pedia uma segunda oportunidade.
E foi por isso que a vitória que Jesus conseguiu, Ele estendeu a todos nós. A vitória que hoje a gente tem é em Cristo. Nós não podemos adicionar nada àquilo, porque Cristo Ele já fez tudo e agora só está esperando cada um de nós se entregarmos a Ele. Olha, visto que a lei divina é tão imutável quanto o caráter de Deus, não podia haver nenhuma esperança para o homem, a menos que se imaginasse alguma forma pela qual a sua transgressão fosse perdoada, sua natureza renovada e seu espírito restaurado para refletir a imagem de Deus. Então, meus queridos, a gente vê por aí afora que algumas pessoas dizem que é fácil mudar a lei que Deus fez, mas não. A lei divina ela é tão imutável quanto o caráter de Deus, quanto o seu Criador. E não tinha como mudar essa lei simplesmente porque o homem pecou. Você já parou para pensar que se tivesse como Deus mudar a sua lei e continuar um Deus moralmente perfeito, você acha que Jesus precisaria ter vindo morrer aqui na cruz? Uma morte humilhante? Derramou até sua última gota de sangue e nas costas ele estava carregando o peso dos nossos pecados? Não. Não está sabendo. Olha, temos aí o que os teólogos chamam de o dilema divino. O que a justiça divina exigia do pecador? Morte, destruição. Mas o que o infinito amor de Deus demandava? Temos aí o dilema divino. Deus, Ele amou os seres humanos, cada um de nós, sim. Mas também tem a justiça de Deus que teria que sim acontecer, porque Ele é justo. Como Deus poderia punir um pecado e salvar um pecador? Nós entendemos que o pecado não é algo abstrato. Porque o pecado ele só é pecado quando uma pessoa comete ele. Não tem como punir um pecado sem punir um pecador. É impossível. Ele não é concreto, é algo abstrato. Como poderia ser simultaneamente justo e salvador? Como Jesus conseguiria ser justo e também ser amoroso e salvador? Como Deus poderia satisfazer sua justiça e o seu amor ao mesmo tempo? A infinita sabedoria de Deus concebeu um plano. O plano lindo, maravilhoso. É graças a esse plano que hoje nós temos uma segunda chance. É graças ao plano de salvação que Jesus, a Trindade organizou e Jesus, ele consolidou lá na cruz, que hoje nós temos esperança. Que hoje, já imaginou que se Jesus não tivesse vencido lá na cruz, se Jesus tivesse pecado, ele arriscou tudo. Hoje nós seríamos uns cadáveres adiados que depois de morrer, pronto, acabou. Mas não. A infinita sabedoria de Deus concebeu um plano. E olha, no livro manuscrito 145 diz assim: nos concílios do céu, antes de o mundo ser criado, ou seja, o plano de salvação não foi feito às pressas. Não foi depois que Adão e Eva pecou que eles correram para fazer o plano ali, caso desse errado. Não. Nos concílios do céu, antes de o mundo ser criado, o Pai e o Filho celebraram uma aliança, pela qual, se o homem fosse desleal a Deus, Cristo, com o Pai, tomaria o lugar do transgressor e sofreria o castigo que a justiça lhes impusesse. Amém? Amém. Graças a Deus, graças a Jesus. Temos aí o auto-sacrifício, a chamada substituição penal, né? Que ele não precisava, ele não tinha por obrigação, mas ele nos amou. Por quê? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? O único Filho para morrer. Deus, ele não mudou sua lei, mas ele sacrificou-se a si mesmo em Cristo, para a redenção dos homens.
Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. 2 Coríntios 5:19. E se essa expiação não tivesse sido feita, não haveria perdão. É interessante, meus queridos, falar um pouco sobre o perdão. Porque assim, vamos lá. Eu cometo um crime, o artigo 5.7, de roubo. Eu vou lá, a pessoa vai lá e me perdoa. Mas o Ministério Público vai continuar nas investigações e eu vou terminar respondendo por aqui. Por mais que a pessoa tenha me perdoado, mas a pena continua. E olha, para que o perdão fosse liberto, um preço teria que ser o quê? Pago. Entendeu? Para que o perdão fosse liberado, a pena teria que ser cumprida pelo que fez o delito. O perdão só foi liberado, a oportunidade para a gente só foi liberada após o quê? O preço ser pago. Aí sim, o perdão foi liberado. Se Deus tivesse perdoado o pecado de Adão sem a expiação, e o pecado teria sido imortalizado, e se haveria perpetuado com uma ousadia fora de toda a restrição. Pode passar assim? Olha, a maravilha das graças de Deus, Pai 137. Exige a justiça que o pecado não seja apenas perdoado, como eu já falei, mas que se cumpra a pena de morte. Deus, no dom de seu Filho unigênito, satisfez essas exigências ao morrer no lugar do homem. Cristo não só cumpriu a pena, como proveu o perdão. É interessante a gente falar sobre essa pena de morte, que às vezes quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente vê os juízos de Deus sobre Sodoma e Gomorra, sobre outros povos, a gente fica pensando, rapaz, será que Deus é cruel assim? Mas vamos pensar, se a vida já foi Deus que compartilhou com o homem, Deus é impossível de cometer um homicídio, porque Deus, quando ele derramou juízo sobre aquele povo, ele pegou simplesmente o que era dele, porque a vida que tem em nós foi Deus que nos deu. Ou seja, se eu emprestei um livro ao irmão, e se eu chego na casa dele, né, e depois de 10 anos ele nunca me devolveu, eu vejo um livro que é meu, eu vou lá e pego sem dar satisfação, eu não cometi crime algum. Entendeu? Ou seja, é impossível Deus cometer um crime de homicídio, e seria a pena capital que teria que ser feita para aquele transgressor, ou seja, para mim. A pena de morte era para mim. Lá na cruz, Deus não morreu só como um mártir em nosso favor. Deus ele morreu em nosso lugar. Entendeu? Era eu que era para ter morrido, porque foi nós que pecamos. Pode passar por ele. Como seria possível ao sacrifício divino? Ao pecar, o homem roubou de Deus a honra que lhes é devida, e sua dívida é infinita e ele é incapaz de pagá-la. Deus, um ser infinito, o homem atentou contra esse ser infinito. A dívida ficou sendo o quê? Infinita. E os seres humanos, finitos, imperfeitos e pecadores, de forma alguma poderiam pagar essa dívida infinita. Se considerarmos tudo o que é devido a Deus hoje, não estamos fazendo mais do que a nossa obrigação. E assim, não cancelamos a dívida anterior. Como assim? Se a partir de hoje eu não pecar de forma alguma, o que eu estou fazendo é o quê? Eu estou fazendo nada mais do que minha obrigação. Mas e a dívida dos pecados de ontem? Ela continua ativa. Se eu pagar uma pessoa a dívida de hoje e não pagar a de ontem, eu continuo devendo. Para redimir-se, o homem deveria pagar a dívida, mas o homem não é capaz de pagar a dívida infinita. Meus irmãos, qual o único ser capaz de quitar a dívida do homem? Oi? Deus? Sim, Deus. Porque Deus ele é infinito. Olha, vou passar. Mas a pergunta é: Deus deveria ou deve pagar a dívida do homem? Não, ele não tem obrigação. O dever é de quem tem a obrigação. Ele deveria pagar?
Não. Apenas Deus pode sanar essa dívida, mas a culpa não é de Deus, é do homem. Logo, Deus não deve pagá-la. Temos aí um novo dilema. O homem deveria pagar, mas não pode. Deus poderia pagar, mas não deve. E qual seria a resolução desse problema? Qual seria a solução? Se apenas Deus pode e apenas o homem deve, quem faria então? Um Deus homem. Jesus, quando ele veio à terra, ele continuou sendo Deus, 100% Deus, e também 100% homem. Porque só um Deus homem poderia pagar essa dívida. Preste atenção. Por quê? Porque se não fosse 100% homem, não teria a obrigação de pagar, porque quem pecou foi os homens. E se não fosse 100% Deus, não teria como pagar a dívida infinita. Entendeu? Deus, ele foi aqui na terra, na Palestina, no primeiro século, 100% Deus e 100% homem. Pode passar. Olha, é necessário que aquele que tem de cumprir essa satisfação seja perfeito Deus e perfeito homem, pois não poderá cumpri-la se não for verdadeiro Deus, e nem estará obrigado a ela se não for verdadeiro homem. E olha, no momento em que o ser humano se rendeu à tentação de Satanás e fez exatamente o que Deus lhe disse para não fazer, Cristo, o Filho de Deus, ele pôs-se em pé e disse: cai sobre mim a penalidade. Ficarei em lugar do homem. Ele terá outra oportunidade. Amém? Nós temos um Redentor. Nós temos um Salvador. Você já parou para pensar o que Jesus deixou lá no céu para vir aqui de forma humilhante morrer por cada um de nós? Às vezes, quando a gente pega, será que não falta um pouco mais de valorizar o que Jesus fez por nós? Às vezes, na minha vida, eu estou martelando Jesus mais uma vez na cruz, quando eu continuo desobedecendo à sua vontade. Mas quando a gente entende o preço que foi tão alto, uma missão tão cara, que o próprio Deus, ele abdicou de ficar lá no céu e ser rei, para vir ser um simples homem, e conseguiu vencer em cada etapa da sua vida, morreu, e depois ele subiu ao céu, e Deus, ele recebeu o seu sacrifício. Isso por quê? Isso por amor. Isso foi por quê? Porque Jesus, ele te amou. Jesus, ele te ama. E esse amor, ele nos ama incondicionalmente. Mas Jesus hoje, ele espera que nós vamos até ele. Por quê? Ele salvou a todos os homens. Todos os homens têm a possibilidade de se salvar. Mas para isso, temos que ir até ele. E o verbo se fez carne, né? Aí entrou a doutrina da encarnação, né? Jesus deu de forma bem inexplicável. Ele era 100% Deus e 100% homem. Mas no céu não tira essa dúvida. Assim. Para realizar seu propósito de amor para com a raça caída, ele se tornou osso dos nossos ossos e carne da nossa carne. Divindade e humanidade estavam misteriosamente combinadas. Deus e o homem se tornaram um. A natureza divina na pessoa de Cristo não foi transformada em natureza humana. Nem a natureza humana do Filho do Homem foi mudada em natureza divina. Mas foram misteriosamente combinadas no Salvador dos seres humanos. Ele não era o Pai, mas nele habitava corporalmente toda a plenitude da divindade. E pondo de lado suas vestes reais e sua régia coroa, Cristo, ele revestiu-se de humanidade, a sua divindade, para erguer os seres humanos de sua degradação e colocá-lo numa posição favorável. Cristo não poderia ter vindo à terra envolto na sua glória, que possuía nas cores celestiais,
seres humanos e pecadores não conseguiriam suportar a visão. Os seres humanos naquela época não conseguiam suportar a glória de Deus. E ele velou, ele escondeu a sua divindade com as vestes da humanidade. Mas ele não se desfez em momento algum de sua divindade. Ele não deixou de ser Deus. Vai passar? E nós temos a conclusão. Vai passar. Olha, meus queridos, o valor infinito foi pago finalmente. E Deus, Jesus, ele foi o penhor da nossa vitória. Amém. Hoje nós temos a oportunidade de se arrepender dos nossos pecados. Hoje. Amanhã a gente não sabe o que vai acontecer, mas hoje Jesus ele te chama. Se arrependa dos seus pecados, se entregue para mim. Por quê? Porque Deus ele é rico em perdoar. Jesus ele sonha em viver no céu. Ele almeja ver cada criatura dele no céu. Por quê? Ele deu o seu sangue por isso. E às vezes nos falta valorizar algo tão grandioso. E Ellen White, quando Jesus ele estava lá na cruz, nos seus últimos suspiros, Ellen White ela escreve essa parte que eu achei até bem poética, ela personifica a justiça, dizendo assim: ó, a justiça se moveu desde o seu exaltado trono e com todos os exércitos do céu se aproximou da cruz. Ali ela viu um igual a Deus, levando o castigo de toda injustiça e todo pecado. A justiça se inclinou com reverência diante da cruz, com perfeita satisfação, dizendo: é suficiente. É suficiente. O preço infinito foi pago. Jesus não precisa mais vir morrer outra vez. Por quê? Porque foi suficiente o seu sacrifício. Olha, o perdão ele não se libera de forma arbitrária. Tem que ter uma base legal. E a nossa base foi conquistada na cruz por Jesus. Por isso hoje nós agradecemos a Deus pelo perdão. E através disso, o plano de salvação ele foi consolidado com êxito. Jesus, ele foi tentado de todas as formas, todas as ferramentas que Satanás tinha para usar, ele usou contra Jesus. E Jesus venceu todas. Quem está do nosso lado não venceu, para sermos também vencedores. Às vezes, a gente entende que está difícil, o cristão sofre. O cristão, muitas vezes, passa também por perdas, às vezes humilhação por você ser evangélico. Mas olha, mais sofreu Jesus e foi por você. Um ser perfeito, um ser amoroso, ele nos ama. E olha, Jesus, ele nos amou e ele conquistou na cruz de forma legal, cumprindo a lei de Deus. Ele pagou a pena capital com a sua própria vida. E finalizaremos com o mesmo texto, João 3,16, que diz: porque Deus, ele amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Você crê? Amém. Meus queridos, reflita um pouco sobre o sacrifício que Jesus fez por você. Reflita um pouco que não foi barato, foi caro. E pense na sua vida. Se arrependa dos seus pecados. Eu não sei, mas quem sabe essa não é outra oportunidade de você fazer as pazes com Deus.
Nesse mundo nada tem a oferecer. Tudo aqui vai ser queimado, destruído. Mas sabe o que não vai ser queimado? Nós, os justos, e se entregarmos a Deus hoje e garantirmos a nossa salvação, nós iremos para o céu e depois nós receberemos uma terra de presente, cerada. E aí sim, voltará tudo a ser perfeito, como era lá no Éden. A gente vai ver o quê? O lobo comendo capim, como o cordeiro. Não vai ter mais morte, não vai ter mais tristeza, a gente não vai mais se cansar, nós não teremos mais dores. Tudo de ruim que aquela nota dissonante do pecado manchou e piorou com os séculos, não mais vai existir, porque Jesus, Ele vai vir fazer nova todas as coisas. Amém. Será que não vale a pena a gente ficar do lado de Jesus? Será que realmente não vale a pena ir até Jesus para que nós possamos ser salvos? Do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E se a sua vontade nessa manhã de agradecer a Deus, de glorificar Ele pelo que Ele fez por nós, pela obra que Ele fez na cruz,